Olá, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês que estão em casa assistindo hoje a nossa sexta aula, Escola de Formação de Líderes Multiplicadores. Que nome bacana, bonito, mas mais bonito ainda vai ser tudo aquilo que você tem aprendido, você poder praticar, aplicar na sua vida, no seu ministério, nos seus relacionamentos. E hoje, na nossa sexta aula, nós vamos falar de relacionamento discipulador. Na aula passada, nós falamos da vida do líder multiplicador e o exemplo de Cristo, melhor e maior exemplo de liderança multiplicadora. Nós sempre trazemos a lembrança do conceito de igreja multiplicadora. Você já deve saber de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, esse conceito. Mas, de repente, você está assistindo pela primeira vez a aula ou ainda não gravou. Então, vamos lá. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. E você já percebe no slide que 3 palavras são ultra, mega, hiper importantes: intencional, princípios e grande comissão. Então, a visão de igreja multiplicadora, ela vai trazer toda esse entendimento da intencionalidade, da base, referência, autoridade maior da igreja multiplicadora, que é a palavra de Deus, e o objetivo, qual é? Cumprir a grande comissão, que é fazer discípulos. Não é cumprir o ID. Você pode cumprir o ID e não cumprir a grande comissão. Então, o cumprimento da grande comissão é fazer discípulos, ok? Próximo. Então vamos lá, relacionamento discipulador. Como que eu posso aproveitar relacionamento que eu já possuo e como eu posso criar relacionamentos com a intencionalidade? Eu, discípulo, multiplicador, me relacionando intencionalmente com uma outra pessoa, com qual objetivo? De fazer dela também um discípulo de Jesus. Nós temos vários relacionamentos. Exemplo, relacionamentos que nós não escolhemos. Por exemplo, eu não escolhi o meu pai e minha mãe. Eu já nasci na família dos meus pais. Ou outro relacionamento que eu não escolho, a minha sogra. Quando eu escolhi a minha esposa, a minha sogra, o meu sogro já vieram no pacote, já vieram no combo. Agora, os relacionamentos que eu posso escolher amigos. Dependendo, eu posso até escolher colegas de trabalho. Se eu puder escolher uma empresa que eu vou trabalhar, a priori eu posso até escolher. Mas, em regra, não. Se eu escolho trabalhar numa empresa, eu vou para um setor e os meus colegas de trabalho já vão estar ali estabelecidos. Mas eu posso criar intencionalmente novos relacionamentos. Eu posso criar um relacionamento com uma pessoa que me atende toda vez que eu abasteço no posto de gasolina. Eu posso criar um relacionamento com o caixa da padaria, onde eu compro pão todas as vezes. Eu posso criar um relacionamento no caixa do supermercado que eu costumo fazer compras. Então, eu tenho relacionamentos que eu não escolhi, tem relacionamentos que eu posso escolher, e eu posso aproveitar os que eu já possuo e posso criar novos. E nisso eu estabeleço um relacionamento discipulador. Mas a grande questão, no próximo slide nós vamos ver, há um grande oceano que separa o saber o que é discípulo e fazer discípulos e o fazer discípulos. Nós temos 3 situações: quem não sabe e não faz, quem sabe e faz, e quem sabe e faz. Então, nós temos uma grande dificuldade que é: eu não faço porque me falta o quê? Exemplo. Falta de alguém exemplificar, me ensinar como fazer discípulos segundo a ordem de Jesus. A ordem de Jesus foi: façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse chamado, essa ordem primordial de fazer discípulos, encontra essa dificuldade, o saber versus o fazer. Poderíamos fazer aqui uma apropriação, saber e fazer, eis a questão. Saber e fazer, eis a questão. Na maioria, ou diria a maioria dos membros das nossas igrejas, eles não produziram na sua vida cristã um discípulo. Ou não estão também no processo de produzir um discípulo. E aí nós precisamos analisar. Não fizeram ou não estão no processo de fazer por quê? Eles sabem que precisam fazer, mas não sabem como fazer discípulos. E aí o que nós precisamos buscar como aprendizado? Aprender com quem nos mandou fazer discípulos. Quem nos mandou fazer discípulos? Jesus? Então vamos aprender com Jesus como fazer discípulos. Próximo. Então essa falta de exemplo, essa falta de exemplificação do que é discípulo, do que é discipulado e de como fazer discípulo, dificulta a prática do discipulado nas nossas igrejas, né? Então essa grande carência na maioria das igrejas discipuladas. Somos muito bons em alcançar pessoas, levar pessoas a Jesus, levar a pessoa até o batismo, mas não conseguimos entender que o discipulado não é um processo que começa no primeiro contato e termina na evangelização ou no batismo. Discipulado tem uma data de início, mas não tem um corte, não tem um fim. Ele é contínuo, porque o movimento de fazer e multiplicar discípulos é um processo que não tem fim. Ele vai se reproduzindo, se multiplicando na vida de cada pessoa. Então, o padrão do discipulado qual é? Você faz e o seu discípulo observa. O seu discípulo faz e você observa. E depois o discípulo faz e ele vai ensinar os seus liderados aquilo que ele aprendeu com o seu discipulador. Foi assim com Jesus. Jesus deu uma ordem simples: façam o que eu fiz com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se for difícil, eu vou estar com vocês. Vou supervisionar, vou encorajar, não vou sair do lado de vocês, mas vocês precisam colocar em prática aquilo que eu ensinei. Ok? Então, nós vamos ter, muitas vezes, existem ideias vagas do que é discipulado. Ideias vagas. O que nós precisamos fazer para que a nossa vida não é um programa de fazer discípulos, mas eu preciso entender que fazer discípulo é um estilo de vida. E a minha vida precisa mudar para que eu possa ser uma influência, uma referência na vida da pessoa que eu estou discipulando, que eu estou me relacionando através desse relacionamento discipulador. Que ações isso envolve? O que eu preciso mexer na minha agenda? O que eu preciso passar a priorizar ou dar mais importância que até então eu não dava? E o entendimento é que nós precisamos priorizar mais pessoas do que coisas. Nós precisamos mexer na nossa agenda de tempo e na nossa agenda de prioridade. As pessoas precisam ser prioridade na nossa vida mais do que as coisas. E outra coisa, eu preciso na minha agenda, eu preciso dar um destaque a investir na vida de outras pessoas. Eu falava na aula passada do exemplo de George Whitefield, um missionário escocês, viveu de 1714 a 1770, 56 anos, e ele era um pregador principalmente ao ar livre.
E na biografia dele, no livro Heróis da Fé, o autor vai dizer que ele dividia o seu dia, 24 horas, da seguinte forma: 8 horas ele se dedicava a estudar a palavra de Deus, meditar e orar diante do Senhor. Outras 8 horas ele trabalhava, né, junto à comunidade, à igreja local, era o trabalho no seu ministério. E as outras 8 horas ele separava para dormir e fazer as suas refeições. Queridos, ele tinha 8 horas que ele dedicava a pessoas, 8 horas que ele dedicava a Deus, e 8 horas que ele tirava para dormir e fazer as suas refeições. Então, na agenda desse homem de Deus, as pessoas tinham uma importância, tinham uma prioridade muito grande. Então, nós precisamos entender e a mexer na nossa agenda, a trabalhar as nossas prioridades, para que as pessoas possam ter importância, possam ter uma presença importante nas nossas vidas. Ok? Próximo slide. Então, o que significa na prática fazer discípulos? Fazer discípulos segundo, de acordo, em conformidade com aquele que nos mandou fazer discípulos. Então, se eu quero aprender como fazer discípulos, eu preciso aprender com Jesus. Então, esse é o ponto principal. E aí, nesse slide, nós vamos ver a relação de evangelização e discipulado, que são uma coisa só. Evangelização e discipulado são uma coisa só. Uma coisa está linkada com a outra. Eu não começo a evangelizar e termino e começo a discipular. Um dos princípios da igreja multiplicadora é evangelização discipuladora, que é quando eu começo um relacionamento com alguém, eu discípulo, com o objetivo de fazer daquela pessoa um discípulo também, eu estou evangelizando e discipulando, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque Jesus, em momento algum, estabeleceu um corte. Jesus não falou, evangeliza, quando você terminar, você começa a discipular. Não. Desde o início, do primeiro contato intencional, do relacionamento com uma pessoa, o objetivo era fazer daquela pessoa um discípulo. Então, o que estava acontecendo era e é a evangelização discipuladora. Nesse slide aí nós vemos a dinâmica da grande comissão. Nós temos 4 verbos aí. O verbo ir, que nós popularizamos como ide. Nós temos o verbo batizar, o verbo ensinar e obedecer, e o núcleo da grande comissão, que é o verbo mais importante, fazer discípulos. Como eu faço discípulos? Indo. Como eu faço discípulos? Batizando. Como eu faço discípulos? Ensinando a obedecer. Então, isso aqui é uma dinâmica, é uma engrenagem em que o objetivo de ir, batizar e ensinar é fazer discípulos. Então, querido e querida, um conselho para você: não diga que a grande comissão é cumprir o ID. A grande comissão é fazer discípulos. Se eu só ir ou for e não fizer discípulos, eu não estou cumprindo a grande comissão. E como eu posso fazê-lo? Criando novos relacionamentos e aprofundando os relacionamentos que eu já tenho. Então comece, uma sugestão, comece com os relacionamentos que você já tem. Relacionamento familiar, relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, relacionamento de vizinhança. 4 relacionamentos que você tem família, você provavelmente trabalha, você mora em algum lugar, tem vizinhos, você estuda, pode ter relacionamento também na faculdade, no curso. Então, são vários relacionamentos que você já tem e você pode aprofundar, como também você pode criar
novos relacionamentos. Não tem para onde fugir. Nós temos que fazer discípulos e fazer discípulos e fazer discípulos. Como eu já falei, Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado. Se você encontrar na Bíblia algum texto que você identifique, mande para mim, coloque aí no chat, me telefona que eu preciso saber, porque eu não vi ainda e nem ninguém me falou que existe, porque não existe. Como os discípulos de Jesus entenderam o que era fazer discípulos? Uma pergunta que não quer calar. Como os discípulos de Jesus aprenderam a fazer discípulos? 3 segundos para você pensar e responder. Eles aprenderam porque Jesus mostrou como fazer. Jesus, durante 3 anos, teve uma agenda de, digamos assim, 16, 17, 18 horas intensa, em que ele tinha 12 discípulos ao seu lado, ou praticamente a maior parte do tempo. Então você faz uma conta aí mais ou menos, de 3 anos, 15 a 16 horas, sem contar as horas de sono, Jesus esteve junto com os seus discípulos. Eles tiveram muito tempo para ver Jesus fazendo. Eles tiveram muito tempo para Jesus ver eles fazendo. E eles tiveram muito tempo para fazer sozinhos. Mas quando Jesus ascendeu aos céus, depois daquele período lá de tristeza, de agonia, meio depressivo, eles entenderam que Jesus estava voltando para o Pai, mas ele enviaria um Consolador. E aí, após a ascensão de Jesus, os discípulos voltaram para Jerusalém, regozijando, vibrando, saltitando, e foram orar. Primeira ação dos discípulos, após a ascensão de Jesus, foram se reunir com a mãe de Jesus, os seus irmãos, para orar. Vida de oração, conhecimento da palavra e prática do amor, que nós vimos na aula passada. Próximo slide. Jesus não chegou assim e falou: olha só, eu vou dar uma ordem para vocês e se virem. Não. Jesus deu a ordem, mas também deu a estratégia. Ele deu um modelo, ele deu a referência, porque eles iriam fazer com os outros o que Jesus fez com eles. Eles iam trazer a lembrança, a memória, os ensinamentos de Jesus, os conselhos de Jesus, os puxões de orelha de Jesus, o amor que Jesus tinha para com eles, a humildade de Jesus, o perdão que Jesus liberava para eles e para as pessoas. Então, eles tinham muito o que praticar, porque eles tiveram muita oportunidade de aprender. Então, nós precisamos aprender com Jesus e praticar e fazer aquilo que ele fez e nos ensinou, e nos encoraja, e nos deu ordem para fazer. Então, como Jesus fez com os discípulos? E aqui o autor vai fazer uma tradução, digamos assim, meia carioquês, e ele faz assim trocando em miúdos. Faça como eu fiz. Então Jesus, em outras palavras, falou assim: queridos, amados e abençoados, façam discípulos como eu fiz com vocês. Ponto. Se parecer impossível, que vai parecer durante muito tempo, não se preocupem. Por quê? Eu vou capacitar vocês, eu vou supervisionar vocês, eu vou desenvolver mais ainda o potencial de vocês, eu não vou sair do lado de vocês o tempo todo, de dia, de noite, eu vou estar cuidando do que vocês estão fazendo. Vocês não estarão sós, eu estarei com vocês. E, aqui no final, tudo isso que Jesus irá fazer em favor dos seus discípulos, ele vai fazer para que eles sejam bem-sucedidos na missão.
A grande comissão é grande porque ela não foi dada só para os 12, o 11, né? Que um escorregou. A grande comissão foi dada para a igreja, foi dada para mim e para você. E essa grande comissão nos remete a uma missão que não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não nos daria essa missão. Ele nos deu porque é possível. Se nós seguirmos o exemplo dele, na dependência dele, com humildade, com compromisso, com renúncia, com obediência, tendo conhecimento da palavra, tendo uma vida de oração, uma prática de amor, nós não só faremos um discípulo, nós faremos vários discípulos que farão vários discípulos e que vão alcançar o mundo. O evangelho chegou até nós porque eles obedeceram à ordem do mestre. Se as próximas gerações dependessem de mim e de você para serem alcançadas pelo evangelho, será que elas vão receber? Será que o evangelho vai chegar às próximas gerações? Não podemos tirar a mão do arado. Precisamos continuar avançando, fazendo discípulos para a glória de Deus. Próximo slide. Mas nós fazemos discípulos de quem? Jesus falou assim, façam discípulos. Mas discípulos de quem? Ou discípulos para quem? Por mais, eu comentei na aula passada, por mais que seja um paradoxo meio doido, a questão é o seguinte, a missão que Cristo nos deu é que nós precisamos fazer discípulos, precisamos fazer os nossos próprios discípulos para Ele. Foi isso que João Batista fez. João Batista estava ali com seus discípulos, Jesus estava passando e João Batista falou, apontando Jesus para os seus 2 discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que os 2 discípulos de Jesus fizeram? Passaram a seguir a Jesus. Então João Batista fez os seus próprios discípulos para Jesus. É isso que eu e você precisamos fazer, amado e amada. Nós precisamos fazer os nossos próprios discípulos para Jesus. E quando esses 2 discípulos, que eram de João Batista e passaram a seguir Jesus e ser discípulos de Jesus, o que um deles, que era André, fez? Foi até o seu irmão Pedro. Isso mesmo. André, discípulo de Jesus, fez o seu primeiro discípulo, e o discípulo foi da sua própria casa, o seu irmão. Jesus quer que eu e você façamos discípulos, Ele quer que a gente comece em casa, não só em casa, mas principalmente, prioritariamente em casa. Podemos fazer discípulos na nossa família, no nosso círculo de amizade, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Deus nos dá essa capacidade, na dependência dEle, de fazer discípulos para a glória de Deus. Amém, querido? Você pode dizer um amém aí? Eu não vou ouvir, mas eu creio que você vai dizer. Mas essa questão de fazer discípulos é um programa, é um modelo, é um movimento, é uma onda que daqui a pouco vai passar? Não, querido. Não é um programa, não é um modelo. E não é uma estratégia que foi bolada numa sala de reuniões. Fazer discípulos é um jeito de ser. O próximo slide vai mostrar. Fazer discípulos é um jeito de ser. É o meu e o seu estilo de vida. Estilo de vida. Porque se for um programa, se for um evento, se for uma reunião, se for uma onda, tudo isso passa, tudo isso é limitado, é finito. Mas quando eu entendo o que é o meu estilo de vida, enquanto eu estiver fôlego de vida, eu vou fazer discípulos. Eu vou fazer discípulos como Jesus
fez e como Jesus ensinou. Então, não é um caminho rápido e nem fácil, porque não existe, mas é um caminho possível, é um caminho reto, e esse caminho nos leva a fazer a vontade do Senhor, a obedecer a sua ordem, a cumprir a sua missão. E aí nós temos que mexer em algumas coisas. A primeira coisa, a agenda. Precisamos mexer na nossa agenda, trabalhar as nossas prioridades e trabalhar o tempo e o que nós fazemos com ele. Para fazermos discípulos, precisaremos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para incluir pessoas no lugar. Aí eu vou tocar na ferida, na minha ferida também. Série na Netflix, quantos episódios? 8, 10, 12? A gente vai ter que cortar alguma coisa para poder incluir pessoas. Pastor, não posso assistir? Pode. Mas entre optar pela Netflix e fazer discípulos, eu vou fazer discípulos. Ou eu vou assistir menos para poder fazer mais. Deus não é um Deus proibitivo, mas Ele quer equilíbrio. Se eu assisto mais Netflix do que tenho mais tempo com Deus, com a sua palavra, para praticar o amor, eu não estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Eu não estou sendo aquilo que Ele quer que eu seja. Então, eu preciso mexer na minha agenda, trabalhar com as minhas prioridades. E aí, o que normalmente nós vemos? E é um ciclo que eu e você podemos nos incluir nele facilmente. Como é que está aí na tela? Programas. Em uma das aulas, você aprendeu, nós aprendemos, que existem dois tipos de igrejas. Uma igreja baseada em estruturas e programas e uma igreja baseada em princípios. Uma igreja que trabalha em função de programas, ela segue esse fluxo aí. O pastor faz tudo, é uma igreja ativista, que falta líderes e falta tempo. Há uma pesquisa que, em média, 20% dos membros das igrejas trabalham e 80% só, entre aspas, consomem. Ou seja, 20% trabalham e 80% só assistem. Não participam, não servem, não contribuem, não se relacionam, eles apenas assistem, porque é um programa, então programa você assiste. Mas uma igreja baseada em princípios, uma igreja que entende o que é ser igreja, ela entende que a igreja precisa viver os princípios da oração, da evangelização discipuladora, da plantação de igrejas, da formação de líderes e de compaixão e graça. A igreja vive esses princípios não só no ambiente da igreja, do templo, mas vive isso no discipulado 1 a 1, no pequeno grupo multiplicador e nos relacionamentos discipuladores e nos relacionamentos de uma maneira geral. Porque não é um programa, não é um evento, não é um local, é um estilo de vida. Então, enquanto eu estou vivendo quando eu estou trabalhando, eu estou vivendo quando eu estou estudando, eu estou vivendo enquanto eu estou em qualquer lugar. Então, a minha vida precisa refletir, precisa inspirar na vida das pessoas quem é Deus, o amor de Deus, o que Jesus veio fazer no mundo, o que Ele ensinou, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou. E a minha vida pode, de maneira simples, de maneira direta e de maneira usada por Deus, eu posso fazer diferença através dos meus relacionamentos. E aí a gente tem que trabalhar também, além da agenda, os ladrões do tempo. Então nós sabemos, essa pesquisa aí de 2015, se essa pesquisa fosse feita agora em 2020, esses números aí seriam muito maiores.
Quantidade de brasileiros que usam a internet não é mais 48%. 26% usam todos os dias, esse número já alterou. A média por dia de tempo na internet não é mais esse tempo aí, até em função das pessoas estarem muito tempo mais em casa, e por aí vai. Então, a internet, a televisão também não é mais 5 horas e 52 minutos, ou seja, de 12 meses do ano, em média, o brasileiro fica 3 meses em frente à televisão. 3 meses em frente à televisão. Pastor, mas agora eu tenho culto online, eu estou na frente da televisão assistindo o culto. Amém. Se pelo menos desses 3, 1 mês você estiver assistindo algo que vai edificar a sua vida, glória a Deus. E por último, nós vamos ver aqui um comparativo, um quadro, comparando. Quadro comparativo tem que comparar. O discipulado moderno e o discipulado no modelo de Jesus. Discipulado moderno, qual é a agenda? E o discipulado de Jesus. E olhem só a diferença. O discipulado moderno, que eu e você aprendemos, é realizado com pessoas convertidas. Então, eu só posso discipular uma pessoa convertida. No discipulado de Jesus, é realizado com pessoas interessadas. Uma pessoa está interessada a ouvir falar de Deus através de você, você começa a discipular ela. Mas ela não se converteu ainda. Mas você não quer fazer dela um discípulo? Então você começou o discipulado. Você não vai esperar ela se converter para você discipular, para você falar de Deus para ela. Você vai continuar. Segundo ponto, discipulado moderno, baseado apenas em uma série de estudos. A pessoa se converteu. O abençoado, abençoada. Olha, vou levar você para a classe de preparação para o batismo. Você vai pegar a revistinha de 8, 12, 13 lições e você vai ser preparado para o batismo, você vai ser discipulado, preparando você para o batismo. Ou seja, o discipulado vai ser uma série de estudos. Discipulado de Jesus, relacionamento. Não vai usar literatura, não vai usar revista? Pode usar, mas o principal é o relacionamento. Vai ter dia que o discipulador vai deixar a revista de lado e vai investir na pessoa. Ela vai estar com problema, com a dificuldade, com a crise no casamento, perdeu o emprego, está com a enfermidade. Deixa a revista de lado, ouve a pessoa. Relacionamento, vida na vida. Ok? O outro ponto. Discipulado moderno, desenvolvido em sala de aula. Tem que ser na sala de aula, de preferência no templo. Discipulado de Jesus, desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. Então nós temos 3 níveis de discipulado. 1 a 1, cuidado personalizado. Segundo nível, pequeno grupo multiplicador. E no terceiro nível, no grande grupo que é a igreja. Então, esse processo ele é desenvolvido pessoalmente. Então, eu vou estabelecer com o meu discípulo uma hora, um dia e um local. E não vai ser numa sala de aula, pode ser numa lanchonete, pode ser no banco de um parque, pode ser na minha casa, pode ser na casa dele, porque é relacionamento, então não é algo que é engessado, quadrado, formal, pode ser informal e intencional e espiritual. Discipulado moderno, prepara para o batismo. Discipulado de Jesus, prepara para a vida e a multiplicação. Olha só a dimensão do discipulado, não acaba no batismo. Ele continua após o batismo, porque ele objetiva o quê? Preparar para a vida cristã, do salvo, do santo, do servo, e para multiplicar. Multiplicar o quê? Discípulos. Discípulos. Nós
fomos chamados para fazer discípulos. De quem? De Jesus, como no exemplo que ele nos ensinou. E por último, de quem é a responsabilidade do discipulado? Do pastor, do missionário ou da equipe do ministério de discipulado, de evangelização, de missões. Esse é o modelo moderno. E o de Jesus, responsabilidade de todos os crentes. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. A grande comissão está dizendo, pastor, missionário, fazer discípulos, está dizendo isso? Não. A ordem foi dada para a igreja. A ordem foi dada para todos. Se foi dada para todos, todos foram chamados para fazer discípulos. Pastor, mas eu sou recém-convertido. Querido, você tendo alguém ensinando você, exemplificando para você, você vai fazer com outro o que fizeram com você. E isso vai ser uma rede de multiplicação, uma rede de cuidado, de discipulado, que não vai ter fim, exceto quando Jesus voltar. Vai começar, mas não vai parar. Amados, isso não é uma missão impossível, isso é uma missão possível, porque aquele que deu a missão, ele nos garantiu que está do nosso lado, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesse slide aí, o que não pode, eu e você não podemos perder de vista, a intencionalidade na multiplicação. Intencionalidade. Às vezes nós temos relacionamento, temos oportunidade, as pessoas dão abertura, estão com o coração aberto, quebrantadas, mas nós não intencionamos aquele relacionamento, logo não vamos fazer discípulo, logo não vamos multiplicar. Então, duas perguntinhas para nós encerrarmos essa aula e você já ficar pensando na próxima aula. Os discípulos não tiveram dúvida de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo, porque eles foram discipulados. Como, de que forma você avalia o discipulado que recebeu ao longo da sua trajetória cristã? Pense em quem discipulou você. Pense no líder que influenciou a sua vida. Essa semana eu recebi na minha casa um casal de irmãos e amigos que foram líderes que influenciaram a minha vida, a vida da minha esposa. Líderes de Deus, levantados por Deus. E hoje eu coloco em prática muitas coisas que eu aprendi com eles. Porque eles fizeram e esse movimento não parou, seguiu adiante. E segunda pergunta, ao seu ver, como está a qualidade de nosso modelo discipular em comparação ao modelo de Jesus? Compare com a sua vida. Você como exemplo de discipulador, você como exemplo de discípulo, compare o seu estilo, o estilo da sua igreja, com o estilo e com o modelo de Jesus. Quais são as diferenças mais gritantes? E o que a partir de você, o que você pode fazer para que isso mude? Vou falar com o pastor, vou falar... Não, o que a partir de você pode mudar? Comece por você. Comece por você, porque Deus vai honrar se você cumprir a ordem que Jesus deu. E saiba que Ele sempre estará do seu lado. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, queria orar com você nesse final. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento, Pai, que é o ensinamento da Tua palavra. Não temos o que acrescentar, o que alterar, não temos o que enfeitar, é a Tua palavra, Deus, é a ordem, e o Senhor nos dá a ordem, nos dá como cumprir a ordem. E o Senhor garante que está do nosso lado, nos ensinando, nos capacitando, nos encorajando, nos redirecionando, para que nós possamos ter pleno êxito no cumprimento dessa missão. E para que nós possamos levar o maior número de pessoas a Jesus, e que essas pessoas levadas até Jesus
sejam discípulos de Jesus e não apenas membros de igrejas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos capacitar e nos usar a cada dia, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, e até a próxima aula, se Deus quiser.